Timão Universitário. O time do povo na faculdade do povo. Apresentação: Vitor Guedes e Ricardo Dias. Timão Universitário. Vai, Corinthians! Boa tarde, hoje é sexta-feira, 18 de dezembro, estamos ao vivo pela Rádio Coringão com o programa Timão Universitário, o time do povo na faculdade do povo. Você também pode acompanhar nosso programa no nosso canal do YouTube. Você acessa ele pelo endereço fapsp.com.br/Timão Universitário. Eu sou o Vitor Guedes e teu nome é Zelar. E Zelar, claro, vem de ZL. E ao meu lado hoje não está Ricardo Dias. Ricardo Dias está operando a máquina com o nosso adocica Marcelo Barbosa. Ao meu lado está Fábio Yamada Minei, o homem que não é de Pau Grande. Boa tarde, Fábio Minei. Boa tarde, Vitor Guedes. Realmente sou de Itaquera, não sou de Pau Grande. Zona Leste somos nós. Exatamente. Né? O Pau Grande é só grande Garrincha que jogou no Corinthians 66. Exatamente. Então, boa tarde a toda a nação corintiana. Né, o pessoal pode ouvir a gente toda segunda e sexta para os fronhas das 13 às 14. Coisa bonita isso. É. Né? Agora, como é Corinthians, dá umas duas. Pós-PF. Exatamente. Né? Você pode nos seguir no Twitter, no Timão@uni, no Facebook, no Instagram, Timão Universitário. E hoje nós temos, para variar, um convidado para lá de especial. Se nós temos o desequilíbrio de Fábio Yamada Minei, o nosso mestre de obras, hoje nós temos o mestre mesmo, né? O rapaz ali, estudioso, né? Barba branca, né? O Platão da FAPSP, muita história. Já que vamos falar de Sócrates, vamos trazer o Platão. Solta hoje, Beto Barbosa, nossa docica, solta o nosso papo na laje que eu vou apresentar hoje um convidado muito especial. Ele está acostumado com tapete vermelho de Hollywood, com varanda gourmet, mas hoje ele está na nossa laje. Boa tarde, Francisco Nunes, professor de filosofia e mestre em ciências sociais. Escreveu a dissertação Atletas de Cristo, aproximação entre futebol, religião e política. Aceitou nosso convite para falar de democracia. Meu amigo Chico, vou chamar de Chico, pode ser, Chicão? Obrigado, Chico Nunes, pelo prazer de ter aceito nosso convite para falar do nosso Corinthians. Eu sei que você é, não sei se é maloqueiro, mas corintiano eu tenho certeza que você é. Sim. Tão cantado por Adoniran Barbosa, que era um grande corintiano. Bairro Firmeza, que começa a ZL Não, por ali. tem gente que fala centro, mas pra mim é o portal da ZL, o Brás. Moro ali no comecinho do Brás, um bairro histórico, tem muito corintiano. Aliás, na frente do meu condomínio tem a pizzaria do São Paulinho, que é um corintiano histórico. Ele tem o maior orgulho de mostrar a carteirinha dele de corintiano, com a carteirinha que está bem surrada, tem mais de 50 anos, ele sempre mostra a carteirinha. Então, tô bem de vizinhança lá. Você gosta de morar lá? Você é daquele que vai morrer no Brás mesmo? Mano, moro lá há 20 anos, tô muito feliz ali, vou morrer no Brás. Fábio Minei, você que é de Itaquera, que virou o centro do mundo em 2014, né? Onde a pátria começou ali, a pátria de chuteiras, a Copa do Mundo começou na nossa ZL, na nossa Itaquera. Bem-vindo hoje apresentando o programa, debutando, né? Isso. Teve aulas com bons professores, o tal de Chico Nunes, né? Vitor Guedes, tá preparado. Patrícia Paixão. Precisa puxar o saco da coordenadora? Puxa saco. O cara é carreirista, né? Carreirista é carreirista. Chicão, queria falar muito sobre democracia corintiana hoje. A gente separou um material especial, a gente vai apresentar durante esse programa, um programa especial sobre a democracia corintiana. Enfim, recentemente a gente teve aqui a presença da Kátia Banharelli, viva Dr. Sócrates, que falou muito sobre democracia. É um tema muito recorrente, já que esse programa chama Timão Universitário. A gente fala muito do dia a dia do Corinthians, a gente gosta de falar da história. E eu, particularmente, tenho nesse capítulo da democracia o capítulo mais bonito da história do Corinthians. Não é o título mais marcante pra mim, meu filho chama Basília, que é o ano que eu nasci, mas eu acho que a história mais bonita da história do Corinthians, que interage com o país, enfim, é a democracia. Você como filósofo, mestre, que gosta muito de história, enfim, e também é corintiano, eu queria, não sei se você tem essa mesma opinião, que você falasse um pouco, você já era jovem na época, você lembra bem, o que você trouxe da democracia, o que você marcou na sua vida da democracia corintiana? Claro que é difícil selecionar um período mais importante na história do Corinthians, né? Mas é importante lembrar esse período do final da ditadura militar. E aí não só o time, mas a torcida também. É sempre bom lembrar que foi na torcida do Corinthians que se hasteou uma faixa escrito Anistia Ampla, Geral e Restrita, que era uma bandeira de luta do movimento sindical, do movimento popular. E a torcida do Corinthians foi pioneira nessa luta. E lembrando que a Gaviões da Fiel, que hoje, enfim, organizadas tem muita rejeição, tem outros problemas, enfim, mas a Gaviões surgiu em 69
para combater a ditadura de Vadielu no Parque São Jorge, que era um ditador ali, né? Claro. Praticamente um ditador, que aliás era ligado à Arena, era um deputado ligado aos militares, mas enfim, dentro do clube, que é o tema, ele também era uma espécie de ditador ali, um dono do clube que não saiu do poder, e a Gaviões da Fiel, Flávio Lacerda, os pioneiros ali surgiram para combater a ditadura dentro do clube, né? E o movimento uma década antes, já que a democracia corintiana ali é do triênio 82-84, que pega a fase final da ditadura militar, a fase de abertura. Mas, enfim, o Corinthians influenciou muita gente. Eu vou te dizer uma coisa, eu tinha 5 anos em 82, Chico. Eu sou mais novo que você, mas eu lembro que eu quis saber o que era democracia por causa do Corinthians. Eu já era corintiano, não entendi o que era ditadura, democracia. De ver meu time jogar vote dia 15, democracia corintiana, eu queria saber o que era democracia. Eu fui me interessar por democracia por causa do Corinthians, né? Eu e acredito que muitos jovens e crianças fizeram mesmo, né? Uma geração inteira que não tinha cultura política, né? Idade para entender as coisas. O Corinthians trouxe isso para o noticiário, não só em quem era engajado, né? Em 82 eu estava terminando o colegial, estava com 18 anos, né? E eu já participava do movimento estudantil, né? E o surgimento da democracia corintiana foi muito importante para todo mundo, para os estudantes, para a sociedade de modo geral. E aí é até importante a gente demarcar aí esse tempo histórico, quer dizer, quando a torcida se manifesta a favor da anistia para que fosse possível a volta de lideranças políticas importantes que foram expulsas do Brasil, e um outro marco que foi a campanha das Diretas Já. A torcida do Corinthians foi a primeira torcida a ir para o Vale do Anhangabaú, a participar dos comícios pela Direta Já, e hoje a gente vai falar bastante aqui do Dr. Sócrates. O Sócrates foi uma figura importantíssima nos comícios das Diretas Já. Acredito que a presença do Sócrates e a democracia corintiana no futebol que levaram o Corinthians a esse pioneirismo. O Corinthians, que sempre foi o time mais popular da cidade de São Paulo, um dos mais populares do país. E o fator Sócrates e o fator democracia corintiana, que foi vitorioso em campo, e isso ajudou a popularizar o movimento também, né? Enfim, se perdesse, você acaba falando assim, isso é uma algazarra, então ainda bem que foi vitorioso. Trouxe o povo a simpatia de boa gente para esse movimento e de outras torcidas, enfim. O Osmar Santos, a gente vai falar muito do Osmar Santos também, que foi uma figura que narrou os principais títulos da democracia corintiana, que também liderou esses movimentos. Eu não sei se você conhece, com certeza ouviu, não sei se você lembra também, Fábio Benei. Na minha opinião, é uma das narrações mais legais da história do rádio esportivo, e não só do rádio, de TV, de qualquer coisa. Uma narração genial de Osmar Santos. Eu tenho a de 77, a gente já mostrou aqui várias vezes, mas essa narração, junto com a de 77, o gol Rita Lee, que entra aqui questão cultural, ditadura, uma das narrações mais legais da história do Osmar Santos. Vamos relembrar o primeiro título da democracia corintiana, na época gravado pela Rádio Globo. Osmar Santos narrava na Rádio Globo. Solta aí, Beto Barbosa. Pelo setor esquerdo, recebe para o time do Corinthians, limpando, tentando a finta por dentro, a Taliba vai para a jogada pessoal, um para lá, dois para cá, pintou o golaço da vitória do fim do título para Casagrande, o título, consolidar a vitória, entusiasmar o meu povo, na frente o Coringão, 3 para o Corinthians, 1 para o São Paulo, está decidido o título paulista, há uma empolgação natural do meu povo, há uma festa incrível, o Corinthians faz 3-1 em cima do São Paulo aos 41 da etapa complementar, o Corinthians vai se sagrar campeão paulista de 82. Vai, Corinthians! Chico Nunes, eu tenho certeza, eu tinha 5 anos, a primeira lembrança que eu tenho de futebol de 82 é esse jogo, especificamente Brasil e Itália. Não lembro da campanha inteira, mas eu lembro desse jogo, estar assistindo na televisão com meu pai, que é corintiano, e meu tio já falecido, que era São Paulino, né? Acho que foi o primeiro chupa que eu falei na época, com 5 anos.
brincadeira, tio Cesimar, onde quer que esteja, grande São Paulino. E onde você estava nessa época, nesse jogo? Você estava no Morumbi? Você estava assistindo o jogo? Estava nas ruas? Eu dei um azar essa época, eu estava morando em Minas Gerais. Minas Gerais? Eu era infiltrado lá no meio dos flamenguistas. Porque em Minas Gerais o pessoal torce pro Flamengo, né? Não é pro Cruzeiro nem pro Atlético. Mas eu estava lá vibrando. Eu sempre ouvia no rádio de pilha, né? Porque eu morei aqui em São Paulo em 78, você é de São 79. Paulo? Você é de São Paulo? Não, eu sou mineiro mesmo. Mas eu morei aqui em 78, 79 e eu peguei aquele período mais duro do final da ditadura militar. E, no caso, na época, eu trabalhava com o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, grande corintiano, que é um dos maiores corintianos da história, né? Tem um livro, eu tenho em casa, um livro, corintiano, graças a Deus. Exatamente, um livro maravilhoso, esse do Dom Paulo, eu trabalhei com ele. Eu era office boy, trabalhava lá na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e eu acompanhava todos os bastidores da ação dele pelos direitos humanos, defesa dos presos políticos, a luta contra a tortura, etc. Então, foi ali naquele período de 78, 79 que eu me aproximei bastante do Corinthians, né? Mas Que cidade de Minas, Chico? Puxa, a minha cidade chama-se Baipendi, ninguém conhece. Como que é? Eu tenho que falar que ela fica perto de Caxambu e de São Lourenço, no sul de Minas, né? Grande Albergue Neves, vamos pra dança do Caxambu. Ela vai ficar famosa porque tem uma beata lá que a igreja está tentando torná-la santa, chama-se Inhaxica, que é uma beata negra que fazia milagre, uma pessoa muito popular, né? Que é dessa cidade chamada Baipendi. Baipendi. Você falou de 79, Chico? 79 é o primeiro título de Sócrates brasileiro no Corinthians. Ele na época ainda sem barba, ainda meio amado, assim, meio bunda de nenê, assim, sem barba, grande. Jogava com a 9 à época, ainda não era 8, né? O craque daquele time era o Palhinha, mas o Sócrates já se destacou vindo do Botafogo de Ribeirão Preto. E você tem um livro aqui, Chico, eu queria que você lesse. 90 Minutos de Sabedoria, a Filosofia do Futebol em Frases Inesquecíveis. E pra mim, a melhor frase de todas, Vicente Mateus fez com grandes frases do futebol, é aquele define o Sócrates. Você queria ler pra... Eu acho, não sei se você prefere outra, eu acho essa frase do Mateus emblemática. É antológica a frase do Vicente Mateus. O Sócrates é invendável, inegociável e imprestável. É esse grande Vicente Mateus. Essa é antológica, né? Mas também quando o Corinthians ganhou, eu não me lembro agora o título, não sei se você me ajuda, que o Corinthians ganhou uma quantidade enorme de cerveja da Antártica. Brahma e Antártica. Isso, não era Bev ainda, né? Exato, então. E aí é uma outra frase antológica do Vicente Mateus, que ele disse o seguinte: eu quero agradecer a Antártica pelas bramas que ela enviou pra gente comemorar o título. Eu acho que é de 79. Exatamente, então. Eu estava em dúvida. Porque o Mateus foi presidente dos títulos de 77, 79. Depois o seu campeão brasileiro em 90 com o Mateus. São os títulos. E 88, Campeonato Paulista de 88. 88, 99 não for, 90 não foram. Então foi ou 77 ou 79. Eu tenho quase certeza que essa frase remete a 79. O filósofo popular Vicente Mateus antecipou a Ambev, né? Então veja como que o Corinthians é um celeiro de pensadores, né? Um vanguardista, Gênios Vicente Mateus. da publicidade, do marketing, não é isso? Antecipa décadas de inovações no mercado. Fábio Minei, em 82, você tinha quantos anos? O que você fazia? Você Itaquera já existia no mapa? Já existia. Porque teve muita gente que achou que Itaquera foi fundada em 2014. Governador, presidente, prefeito, achou que a Zona Leste começou em 2014. Já existia Itaquera, né? Já. Metrô não, que o metrô nos anos 90 até o Tatuapé. Mas já existia Itaquera. O que você fazia em 82? Em 82 eu me mudei para Coab José Bonifácio, Itaquera. Zé Bonifácio, 33 anos que eu moro lá. E é muito legal que em 82 estava lá, foi o primeiro título do Corinthians. Todo mundo na Coab, acabou o jogo, todo mundo foi pra rua, carreata, buzinaço. Acabamos de ouvir o gol, 3-1 em cima do São Paulo. A Taliba incorporou ali o Garrincha, deixou 2 São Paulinos batendo em cabeça. Foi um gol inesquecível que a gente acabou de ver no voz de Osmar Santos. Aliás, na Coab, Vitor Guedes, o professor Chico, quando o Corinthians ganha algum título na Coab é como se fosse Réveillon, né? Então... Zona Oeste somos nós, né? Ainda mais em Itaquera. Enfim, Corinthians é popular na cidade inteira, mas na periferia da Zona Leste é quase uma religião, né? Somos a grande maioria. Eu cobri 3 anos ali a construção do estádio para a Rádio Band News FM à época. Visitei ali não só Itaquera, como a grande Itaquera, né? Carmozina, Guaianazes, a Vila dos Japoneses, Parque do Carmo, enfim, tudo nosso, né? Com certeza, Jardim São Pedro. Jardim São Pedro, é tudo... Enfim, na grande Itaquera ali, que inclui Poá, Itaquá, Ferraz... Suzano. Arthur Alvim já é quase centro, né?
O nosso Cavaleiro do Apocalipse, o nosso Robson Teixeira, que sempre traz notícias de desclassificação, eliminação, o nosso mau humor da notícia, hoje trouxe uma grande entrevista. É o espírito natalino já, de ano novo, enfim, tá de bom humor. Robson Teixeira ouviu o grande Zé Maria. Antes a gente ouvir a entrevista do Robson com o Zé Maria, Chicão, o Zé Maria, que estava em 77, cruzou a bola pro gol de Deus Basílio. Democracia, ele era reserva do Alfinete, mas estava no time ainda. Tem aquela cena antológica da camisa sangrando. Teve até lançado uma réplica. Eu tenho essa réplica da camisa dele, daquela imagem que ele continuou, deu sangue literalmente pelo Corinthians. E o Zé Maria fez essa transição aí do Corinthians de 77, um dos remanescentes que perdurou até a democracia. Foi um dos seus ídolos também no Corinthians, Chico? Foi, sem dúvida. Eu gostava muito do Zé Maria e todo esse time dessa época aí foi, eu diria assim, que um suporte para o que veio a ser depois a democracia corintiana. Porque eu acho que uma das características importantes ali da democracia corintiana é essa referência popular. E isso eu acho que é a marca registrada do Corinthians. E isso permite a gente pensar um pouco a reflexão sobre o futebol, porque para mim, como filósofo, me interessa isso. O futebol ele não é só uma disputa dentro das quatro linhas, ele é uma disputa na sociedade, é uma disputa dentro e fora do campo. E eu acho que isso que é importante no caso do Corinthians, porque, por exemplo, quando a gente vê a manifestação da torcida, ou até mesmo a repercussão na sociedade, a gente vê que não há uma separação, não há aquilo que está acontecendo dentro do campo, aquilo que está acontecendo dentro da imprensa, isso não é isolado. E o Corinthians consegue fazer essa transição. Você lembrou agora a faixa, como que era a faixa mesmo da democracia? Anistia ampla, geral e restrita. Dá para confundir? O Corinthians entrou em campo na final de 82 com aquela camiseta dia 15 vote, isso, que era uma referência à eleição que na época era feita dia 15 de novembro, no feriado da Proclamação da República. E teve o governo da época estadual, a Arena, tentou vetar, enfim, mas o Corinthians entrou em campo. Adilson Monteiro Alves, que não era o presidente, mas era o diretor de futebol, que era ligado ao MDB, à oposição democrática do período, bancou, enfim, claro, com Sócrates, Vladimir, Casagrande, que eram os grandes líderes da... Era uma democracia, mas tinha líderes, né? Claro. Sócrates, Vladimir e Casagrande são nessa ordem, né? O Casagrande era mais novo, o Vladimir era mais cabeça, o Sócrates era o grande que tinha mais holofote e era também o grande pensador, né? O nome dele veio Sócrates brasileiro, é o nome mais... Eu até anotei aqui para eu não esquecer, a revista Placar fez uma foto do Sócrates sentado naquela pose do pensador do Rodin, sabe aquela pose do pensador? Clássica do pensador. Né? Aquela... Com o punho fechado no queixo. Isso, tem uma foto do Sócrates sentado como um pensador. Então, eu diria até que o Sócrates ele é uma atualização do Sócrates grego. Quer dizer, ele é um pensador com a proposta socrática grega, só que atualizada para os tempos modernos. Então, daí e misturando um pouco futebol e política e democracia, que eu concordo com você, o futebol tem esse papel também. Como eu disse, como criança na época, me interessei por política. E até a minha ideologia hoje é um pouco influenciada pelo fato de eu ser corintiano e o Corinthians ser o time do povo, o time das minorias, o time que sempre aceitou negro, o time que é contra preconceito, da periferia, da favela, enfim, isso influencia o meu jeito de ser e pensar. Nesse período especificamente, Chico, eu acho que é o período que melhor conta essa história, né? Porque é um momento que a gente está vivendo no país hoje. Hoje esse programa está sendo exibido, não sei se você está ouvindo no YouTube, se você está ouvindo ao vivo agora dia 18, você está gravando, mas é uma coisa temporal, que é a questão dos jogadores. Hoje nós estamos tendo um problema de bandeira na FIFA, na CBF, nego preso, nego renunciando para não ser preso, outro não pode viajar. E eu não vejo Neymar, para citar o maior jogador, se posicionando, eu não vejo Kaká se posicionando, eu não vejo Ronaldinho Gaúcho se posicionando. Estou falando dos grandes jogadores, que é o Sócrates da época, né? Eu não vejo esse tipo de posicionamento. Bom, nem na época do Sócrates todos tinham, né? São para poucos, né? Tinha o pessoal do Contra, tinha o Leão, tinha outras figuras lá. Eu prefiro nem falar, enfim, prefiro não falar sobre o Leão para não ficar nervoso. Mas tivemos alguns poucos contestadores na história. Tivemos o Afonsinho, que foi um líder em outro time.
Tivemos o Paulo César Caju por outros motivos, também foi um certo Bem ou mal, momento. Romário também, às vezes. Romário às vezes, mas também às vezes ele esquece que tem conta na Suíça. Isso, às vezes ele fala mal de uma e chama outro de doutor Eurico. Então o às Romário vezes também ele dá uma de poeta também. às vezes ele dá às vezes ele é melhor. Enfim, o Romário eu acho uma figura meio. Às vezes elogio, mas dia seguinte. Melhor que o Ronaldo, né? O Ronaldo não. Acho que nessa lista seria bom colocar o Tostão, que é uma figura assim de uma personalidade importantíssima do ponto de vista social, principalmente além de ser um craque. Foi um craque na bola e hoje é um craque na crônica, um dos melhores cronistas de futebol. Disparado, né? Dos jogadores, principalmente. Eu acho que ele é o melhor, enfim. Que é médico também, né? Doutor Eduardo. Isso. Grande Tostão. O que você acha que porque assim, as pessoas que estão ouvindo nosso programa hoje que tem menos de 20 anos, alguns torcedores meio alienados, enfim, ou que ignoram a história, fala assim, o Sócrates, né? O Sócrates, resumindo a democracia no Sócrates, ganhou 2 paulistinhas, ganhou 2 paulistas, como o Vampeta de 77. Primeiro que em 82 ser campeão paulista era mais importante do que ser campeão brasileiro, como no Rio de Janeiro o Campeonato Carioca era mais valorizado que o próprio brasileiro. Segundo que esses títulos são imortais. Não dá para comparar com o Paulistão de hoje em dia. A realidade era outra, o contexto era outro. A importância de ser campeão paulista era o título que a torcida mais vibrava. Libertadores não era uma obsessão. Enfim, então contextualizando a história com o momento político, o Paulistão que deu a visibilidade para o movimento. Ganhar do São Paulo, que à época ainda era o time dos 400ões, da elite, o time ligado ao do Natel. Eu não estou falando mal do São Paulo, de São Paulo ouvindo, enfim, o mundo mudou, graças a Deus, hoje há São Paulinos na periferia, há corintianos dos dois lados, mas aquele momento era um embate que representava meio a oligarquia, os barões do café, os 400ões contra o time operário, o time do povo, o time do Ataliba, o time dos negros. Eu acho que isso foi um embate, como você disse, que dá para espelhar a vida, né? O Vladimir também, né, que foi uma figura importante nesse processo histórico. Muito importante. Aí tem um outro elemento, eu acho que também fundamental, que é a questão do negro no futebol, né? Se a gente pegar o contexto da presença do negro no futebol, no início do século XX, havia uma resistência enorme para a participação do negro no futebol. O Rio Vasco foi pioneiro, e São Paulo Corinthians. Daí que vem a história do pó de arroz, né? Fluminense. Do Fluminense de passar pó de arroz no jogador para maneirar o negócio do racismo e tal, né? Então, se a gente olha esses ídolos do Corinthians e percebe que a maioria são negros, isso tem um significado enorme. Para a gente se concentrar tanto no período ali da democracia corintiana, que é o fim da ditadura militar, e o processo de redemocratização do Brasil, a gente vai ver que a entrada da torcida do Corinthians e de algumas figuras importantes do time, de alguns dirigentes, vai ser um motivo de animação para o movimento social, para o movimento popular. Eu diria que hoje, se a gente conta, né, eu acredito que sim, que uma parte da torcida do Corinthians está preocupada com a situação do Brasil, com a conjuntura política e democrática, e não por acaso, volta e meia a torcida se manifesta com relação às questões sociais. Eu acho que uma das melhores manifestações recentes foi com relação ao desastre lá de Mariana, né, e que a gente sabe que aquilo ali não foi uma fatalidade, foi uma omissão por parte da Vale, como também por parte de órgãos do governo que devia fiscalizar aquilo, e a torcida se manifestou com relação a essa tragédia que foi em Mariana, e recentemente o Corinthians fez um treino aberto para a torcida levar 1,5 litro de água que seria enviado lá para o pessoal de Mariana. Né? Arrecadou, parece que 20 mil litros, uma coisa assim. Foram 10.500 torcedores, acho que 2 litros por torcedor. Deu cerca de... A menos até para o ingresso. Algumas pessoas aproveitaram a oportunidade, doaram mais do que era necessário. Então foi mais de 20 mil litros, uma atitude bonita. Então, isso é uma demonstração que o Corinthians, e aí tanto o time como os torcedores, como os dirigentes, eles não estão isolados da sociedade, né? E agora, tomar uma direção no sentido de ações transformadoras, isso vai depender muito da participação de todo mundo. Então, a gente não pode ficar esperando que hoje apareça um novo Sócrates, nem muito menos ficar esperando que apareça um dirigente lá no Corinthians para fazer a mudança. Eu acho que essa mudança vai ser fruto das reflexões, vai ser fruto desse bate-papo que a gente tem aqui na rádio, vai ser fruto do bate-papo que tem na sala de aula, que vai ser fruto do bate-papo que a gente tem com os amigos ou na família. Quer dizer, quanto mais a gente pensar e procurar alternativas para a nossa sociedade,
sociedade, esse espírito corintiano sempre vai estar presente, buscando a democracia, buscando melhores condições de vida para o trabalhador, para o morador da periferia, para a população negra e periférica, não só aqui do Brasil, de São Paulo, mas do Brasil todo. A gente não pode esquecer que a nação corintiana supera as fronteiras da ZL e da cidade de São Paulo. Com certeza. Né? Eu estive no Japão e vi 30 mil corintianos lá. Daqui a pouco o nosso Kanashiro está sempre participando, nosso ouvinte lá no Japão. Eu vou convidar agora você, Fábio Minet e Francisco Chicão, para ouvir o depoimento. Teve um filme lançado, eu assisti, não sei se vocês assistiram, Democracia em Preto e Branco. Quem não assistiu, tem em DVD, é um filme lançado em 2014, o filme do Pedro Asberg, que é um filme muito legal, não só para corintiano, é um filme que retrata aquele período de ditadura, democracia, tendo o Corinthians como pano de fundo. E a gente separou 2 trechinhos só para vocês ouvirem os depoimentos, para a gente voltar a comentar o assunto. Só para nós, Beto Barbosa. Em São Paulo. De sexta-feira, se a gente concentrava no sábado, nós fomos ver a Blitz, Maria Bethânia, Djavan, Ney Mato Grosso, Moraes Moreira, todos os shows, Caetano Veloso, todos os shows a gente ia. E da Rita, falei, pô, da Rita tem que ir, vamos lá. E aí chegamos lá, sentamos, ficamos assim, não dava nem pra assistir direito o show, porque tinha muita gente no Ibirapuera. Ficamos na lateral do palco, assim. E aí, eu acho que foi o Casão teve a ideia maluca de dar uma camisa do Corinthians pra Rita. Só que ninguém tinha camisa do Corinthians. Aí eu olhei assim, tinha um cara no público com a camisa do Corinthians, no show, né? Eu cheguei no cara e falei assim, vem cá, você não me dá essa camisa do Corinthians? O cara falou, porra, você não é o Casagrande do Corinthians? Você joga no Corinthians, eu não tenho a camisa, eu quero dar a camisa pra Rita Lee. Tá bom, então tirou a camisa e deu pra gente. A Rita era corintiana, então nos chamou no palco, né? Chamou no palco e ela sabia da nossa história, um pouco do nosso posicionamento, então acabou unindo o útil ao agradável ali, né? Zé Maria jogou durante 13 anos no Timão e foi um dos pilares da democracia corintiana. Ouça o que ele disse sobre o Dr. Sócrates e também sobre o jogo da camisa ensanguentada. Foi algo diferente não só no Corinthians, mas a nível nacional. Foi a primeira participação de jogadores interpelando uma condição democrática, não só no clube, como embalando a do país. Eu acho que foi importante, que a gente mudou um monte de coisa que existia dentro do clube e houve uma abertura geral para que o jogador participasse mais, não só da obrigação que ele tinha, que era jogar futebol, mas de participar de alguma coisa do clube que também era de seu interesse. O senhor, em 79, jogou com a camisa ensanguentada. O senhor é um jogador de raça, mas o senhor não ficou preocupado com aquele supercílio aberto? De jogar com aquele sangue escorrendo? Não, primeiro, eu sempre fui um atleta na época que não gostava de ficar fora do jogo. E felizmente não existia esse problema do sangue. Então, foi da nossa parte um certo descuido, porque depois que eu recebi a lesão, eu fui pro vestiário e fiz uma bandagem. Infelizmente, a bandagem com suor, ela transpirou e acabou sangrando a camisa. Mas foi mais pela voluntariedade, pela vontade de querer ganhar, pela vontade de querer vencer, que era um título importante. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! A gente ouviu o Casagrande falando Sócrates no filme Democracia em Preto e Branco e no final a entrevista do nosso repórter Robson Teixeira com Zé Maria. Chicão, faz um resumo pra nós do que a gente ouviu, do que... Essa parte assim, eu e o Fábio Amada somos dois mestres de boteco, de tomar uma com limão. Você que é o nosso filósofo aqui. Intelectual. Dá um toque de seriedade, dá um toque de universitário ao programa Timão Universitário. Então vamos lá. Eu vou, para caprichar então, vou citar um filósofo, Albert Camus. Camus.
Camus, ele era um argelino, ele foi um existencialista, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, um cara genial. Ele foi jogador de futebol, ele foi goleiro. Argelino. E lutou lá na luta... 20? Sim, lutou na luta pela independência da Argélia. E ele tem uma frase antológica que ele diz o seguinte: as questões fundamentais da minha vida aprendi no futebol. Então, o Camus vai usar o futebol para fazer reflexão a respeito das questões centrais da filosofia, sobre o sentido da vida, e aí o que se explica como a vida comunitária, a relação entre as pessoas, como definir os valores éticos. E o que a gente está falando aqui no programa está girando em torno das questões da filosofia. O que a gente acabou de falar até há pouco agora... Sócrates remete à filosofia, né? Exato, então. Veja que o que a gente falou até agora foi sobre filosofia política, né? A política é uma área especializada da filosofia. Ou seja, o que a gente tem que pensar... Não consigo falar sobre Sócrates, sobre democracia corintiana, só dentro do campo. Eu acho que fica uma discussão muito crua, muito pobre. Eu acho que tem que falar sobre isso, né? Olha bem, se a gente pega tanto o Sócrates grego como o nosso Sócrates corintiano, a gente vai ver que a discussão é essa fundamental. E se a gente pega a conjuntura hoje do Brasil, que a conjuntura do ponto de vista político é extremamente confusa, né? Mas é uma conjuntura onde a gente precisa defender as regras democráticas. Por mais deficientes que elas sejam, por mais problema, por mais brecha que tenha... É pior né? É a pior. Com perdão aqui do trocadilho, não há salvação fora da democracia. Agora, me fala uma coisa. Qual o nome? Camus, né? Repete a frase Albert do Camus. Camus. Repete a frase do Camus. As questões fundamentais que aprendi na vida foi no futebol. Agora eu vou te falar uma frase de George Best, que jogou no Manchester United, grande irlandês louco. Um jogador, uma espécie de Edmundo da época, que ele falou assim: todo o meu dinheiro eu gastei com mulheres e bebida, o resto eu gastei com bobagem. cada um com suas citações, né? George Best. Eu acho Tô brincando, mas enfim. Eu não tenho a cultura do professor Chico, então depois que eu convidei, né? Cada um com sua citação. Você vê a diferença, né? O doutor foi buscar ali o argelino. Aliás, Zinedine Zidane também era argelino, né? Não é argelino, de pais argelinos, ele nasceu na França. E no momento que, enfim, não é o tema do programa, mas que se discute muito depois dos atentados de Paris, a questão da imigração, a questão do ressurgimento dos Le Pen, lá do ultraconservadorismo, do desrespeito à humanidade. Enfim, eu acho que esses temas, enfim, o futebol se servir. Futebol é lazer, entretenimento, mas o futebol não é um mundo à parte. O futebol é tratado como mundo à parte há muito tempo. Eu sou repórter de futebol, de esporte. Não falo de futebol porque eu só falo de futebol, eu trabalho com futebol. Desde 98 eu cubro, meu primeiro emprego foi no lance de futebol. Desde então fui trocando de emprego, mas sempre com futebol. Futebol é um ambiente que o sexismo é coisa normal, que o machismo é normal, que a homofobia é normal, que você mandar o juiz para aquele lugar. É um mundo à parte. Tem que deixar de ser um mundo à parte, né? E o futebol foi um mundo à parte para mim, foi um mundo que me levou a ter o interesse por política, ao querer saber o que é democracia. E eu queria dizer que o Chico já tinha 20 anos, né, por outros motivos, mas eu não sei o que eu seria se eu não fosse corintiano. Eu não sei se certamente meu filho não chamaria Basílio, mas eu não sei se eu votaria como eu voto, se eu teria a percepção do mundo que eu tenho, se eu gostaria de samba como eu gosto, se eu levaria meu filho em ensaio de escola de samba, porque a gente é semi-albino, eu e o Basílio, né? Para conviver com negros desde criança, com gente mais pobre que a gente mais rica que a gente, pra gente se misturar e entender que nós somos todos a mesma... Enfim, sempre vai ter alguém que tenha mais dinheiro que a gente, alguém que tem menos dinheiro que a gente. Mas tudo isso... Mas a gente nunca vai deixar de lutar pela justiça social. Exatamente. E eu acho que toda a minha visão de mundo é impossível dissociar do fato de eu ser corintiano. O futebol é 11 para lá, pode ser para um, para outro, mas no meu caso especificamente, o fato de eu estar aqui apresentando um programa, ter feito jornalismo, virado profissional disso, todo mundo apresentando programa, tem a ver com o fato de ser corintiano, o fato de eu querer educar meu filho, levar no estádio e respeitar certas regras que eu acho que não são respeitadas no estádio, ensinar que ele é certo, ensinar a perder, a ganhar, o jeito de eu ensinar ele que se ganha, que se perde, quase todos os meus exemplos eu uso o futebol.
minha visão de mundo se deve ao fato de eu ser corintiano e gostar de futebol. Então eu acho que eu não sou um caso à parte, né? Eu sou, em outras culturas, talvez outro esporte, mas o futebol é o esporte mais popular do mundo. Eu acho que tem esse papel também da gente entender a democracia, entender que não só o futebol, né? Tem um caso famoso do Jesse Owens, enfim, mas o esporte ensina muito, né? Claro. Cai algumas prepotências, ensina a gente que sempre vai cair uma hora, que o recorde surgiu para ser batido, que alguém está mais rápido que você. Então, Vitor, você colocou aí a questão histórica, e aí eu quero me lembrar um pouco da minha pesquisa, porque eu defendi uma dissertação de mestrado. Queria que você falasse sobre isso, à vontade. A minha dissertação eu defendi na PUC em Ciências Sociais, eu me especializei na área de antropologia, e o meu recorte de período histórico que eu fiz para fazer o estudo foi de 1980 a 1994. Eu fechei com a Copa de 94. A Tetra! Isso. Eu estudei um movimento evangélico chamado Atletas de Cristo. Que foi muito... João Leite, muito importante. Começou com o João Leite e o Baltazar, não é isso? E aí, Artilheiro de Deus. Isso. Aí depois tem um time enorme aí. César Sampaio. Culminando com o Tafarel. Né? O Tafarel eu não sabia. O Tafarel foi a figura máxima lá na Copa de 94, né? O goleiro, defendeu o pênalti, né? Então, até... Não sabia que era de Cristo, né? Alguns estudiosos vão falar que quem ganhou a Copa de 94 foi o Tafarel, não o Romário, né? Com as defesas que ele fez. O Romário não era atleta de Cristo? Não? Longe disso. Mas eu tô lembrando isso aqui agora porque esse recorte que eu fiz é justamente, do ponto de vista histórico, um dos períodos mais ricos de mudança na sociedade brasileira. Em todos os sentidos, né? Por exemplo, de entrar patrocínio na camiseta, de ter mais... Só nos anos 80, Isso, né? De ter mais transmissões ao vivo de jogos de futebol na televisão. Então, é um período, assim, dentro do campo... Né, das 4 linhas, vai ter uma série de mudanças. Corinthians, eu lembro que a Democracia foi campeão com Duchas Corona e com COFAP. Tá vendo? Do ponto de vista religioso, é o período que surgem as chamadas igrejas neopentecostais. Então, no final da década de 70, surge a Universal do Reino de Deus, depois vem a Internacional da Graça, mas agora recentemente a Mundial, a Renascença. Então, é um período que é uma mudança enorme no campo religioso brasileiro, que é o surgimento dessas grandes igrejas evangélicas neopentecostais. Então, e aí, dentro dessas igrejas, vão surgir vários atletas que vão aderir a essas práticas religiosas. Recentemente a gente teve o Kaká, que é bastante ligado, era da igreja Renascer, se eu não me engano. Marcelinho Carioca, que é um grande ídolo do Corinthians, que é ligado à igreja evangélica. O Marcelinho Carioca, o movimento evangélico chamava o Marcelinho de evangélico Denorex. Para os mais velhos, Denorex era uma propaganda de um produto anti-caspa. Você está me chamando de velho, é isso? Não para você. Estou falando dos ouvintes aí, né? Eu lembro, professor. Havia um produto que chamava Denorex, que o bordão da campanha publicitária era parece, mas não é. Certo? Eu lembro. Então, eram, né, para falar que tem gente que tem caspa, mas quer esconder a caspa, aí o produto ajuda, etc. O Marcelinho Carioca, ele dizia que era evangélico, mas ele era um evangélico muito pilantra, né? Então o movimento evangélico não o aceitava como membro atleta de Cristo, né? Mas, enfim, ele era uma figura, né, que entrou para a história do Corinthians. Ele falava com a bola, rezava antes de bater bola. Como foi o Miller também no São Paulo, né? Miller. Então, Miller que trocou uma chacrete pela Bíblia. Exatamente. Então, só para fechar essa questão da história, a gente vai ter mudanças dentro do mundo do futebol, a gente vai ter mudanças no campo religioso e a gente vai ter mudanças também no mundo da política, quer dizer, é o período do fim da ditadura militar e a abertura democrática, a redemocratização do Brasil. Anistia. Né? Isso. E aí, eu me lembro muito bem, como eu sou o mais velho aqui da roda, num dos comícios das diretas já, lá no Vale do Angambaú, com mais de 1 milhão de pessoas... Aqui na grande FAP-SP, aqui na Redondeza. Isso, pertinho aqui. O doutor Sócrates disse o seguinte: se o Congresso não aprovar diretas já, eu saio do Brasil. Se a emenda Dante de Oliveira que seria derrotada, ele já tinha a proposta da Fiorentina. Ele disse, aliás, acho que foi o discurso ao contrário, né? Se passar a emenda Dante Oliveira, eu não vou me embora do meu país. Também. E infelizmente eu falo não só como corintiano, mas como brasileiro,
Enfim, infelizmente, não dá pra voltar atrás. A história que foi escrita, dá pra escrever o novo amanhã, mas não o que passou, né? A emenda Dante Oliveira, que era das diretas já, não passou, e o Sócrates realmente foi jogar na Fiorentina, que é um time de Firenze, Florença, na Itália, enfim. Mas ele prometeu em comício, né, uma das maiores manifestações da história da cidade de São Paulo. O número de pessoas da época foi recorde, foi a maior, enfim, há historiadores que consideram o título de 77 como a maior e a segunda de 84, mas enfim, tá entre as 2, 3 maiores concentrações históricas. Hoje que a gente vê no Réveillon pra ver Sorriso Maroto, Catinguelê, as Patotinhas, ou sei lá o quê. É época que a gente ia pra ouvir Ulisses Guimarães, pra ouvir Lula, pra ouvir Fernando Henrique Cardoso, pra ouvir Sócrates, pra ouvir Osmar Santos, que foi Jorge Maltner tocando a Internacional Socialista no violino. E grandes Famélicos da Terra. Isso, e grandes outros artistas. Agora, veja que curioso, quer dizer, a gente ligando esses períodos, né, e hoje a gente percebe a carência de lideranças, a carência de pessoas iluminadas e pessoas que possam motivar o povo a caminhar, né? A gente está sentindo o momento hoje da sociedade muito desânimo, muito pessimismo com os representantes políticos, né? E a gente olha para trás, a gente estuda a história, e no caso especificamente do Corinthians, para dizer, olha, a história do Corinthians é uma história de glória, é uma história de compromisso com as mudanças na sociedade brasileira. Fundado por operários, sob a luz do Lampião, no Bom Retiro, a gente falou isso recentemente aqui, na Zé Paulino com a Cônigo Eugênio Leite, um time de operários numa época que tinha a Liga Paulista ali dos ricos, o Corinthians jogava numa liga paralela, depois conseguiu fazer o seu campo ali na Ponte Grande, ali onde hoje é o Clube Tietê, que é um clube municipal que já foi um clube fechado, enfim, Corinthians que sempre abriu para negros, o Corinthians que na época do Remo era o esporte popular e o futebol era das elites, o Corinthians ajudou o futebol ser um esporte popular, participou desse processo de popularização que no início do século o futebol era um esporte do paulistano, da A São Paulo, que não tem a ver com o São Paulo atual, mas um clube da ultra elite, o Pinheiros que à época chamava Germânia, enfim. Como no Rio de Janeiro também, era alta elite, gostava de futebol e o povão gostava de turf. Mudou muita coisa. Olha só, a gente está falando da campanha das diretas já, mas olha como as coisas estão ligadas. Quer dizer, a campanha das diretas já, como a gente perdeu essa campanha, né, o que passou foi a diretas já, o que teve foi a eleição no colégio eleitoral. Elegeu o Tancredo. O Tancredo, né, fez um acordo das elites, aquilo ali tecnicamente passou a se chamar Nova República, né, que foi um acordo do PMDB, etc. Os dissidentes do sistema. Isso. Então, hoje, os estudiosos, né, os filósofos hoje, têm levantado já a hipótese de que a gente está vivendo essa crise política e eles estão chamando isso de crise da Nova República. Ou seja, a sociedade brasileira agora vai ter que fazer um outro acordo, vai ter que fazer um outro pacto para a gente seguir uma nova etapa. Agora, esse novo pacto vai depender de todos nós, vai depender das torcidas, vai depender dos trabalhadores, dos intelectuais, dos estudantes, para que a gente possa ter uma sociedade melhor ou não, para que a gente aponte uma perspectiva melhor para o Brasil ou não. Enquanto isso, a nossa Ring Girl, Ricardo Dias, a nossa Honda, é o Armagedon. É o Armagedon total. Pra gente trazer um pouco de discussão pro futebol, pra gente voltar a falar de futebol e política, o historiador do Corinthians, passou aqui recentemente, nosso Maurício Sabará, da Rádio Coringão, gravou um depoimento sobre o Sócrates, que ele confessou aqui pra gente, né, ao vivo, que é o maior ídolo que ele teve no Corinthians. Vamos ver o que ele falou sobre... Ele fala muito também, né? Vamos ver. Grande Maurício Sabará, solta pra nós, Beto Barbosa. Olá, ouvinte corintiano, meu nome é Maurício Sabará, sou apresentador do programa 100 anos de história da Rádio Coringão, que vai ao ar todas as terças-feiras, a partir das 20 horas. Eu estou aqui para falar um pouco do time da democracia corintiana, aquela histórica equipe que foi bicampeão paulista em 1982-83, daquele histórico movimento liderado por Valdemar Pires, o presidente, Adilson Monteiro Alves e especialmente pelos jogadores Sócrates, Vladimir e Casagrande. Eu nasci aqui em São Paulo no dia 12 de janeiro de 1976. Comecei a acompanhar futebol para valer na Copa do Mundo de 82. Pouco depois, o Corinthians, depois daquela triste eliminação da seleção brasileira para a italiana, inclusive o nosso doutor Sócrates fez o primeiro gol brasileiro, passei para acompanhar para valer o Timão
pela televisão, claro que eu era muito pequeno, os jogos do Campeonato Paulista. Eu não tenho um entendimento muito grande na época para falar o que era a democracia corintiana. Obviamente, para um menino de 6 anos, o mais interessante era ver os gols, os títulos, né, e as grandes jogadas, especialmente dos craques, que eram o Sócrates, Zenon, Vladimir, os incríveis gols de Casagrande, a raça de Birubiru, né, a forte defesa com a zaga formada por Mauro e Daniel Gonzalez, o próprio esforçado Paulinho, né, a velocidade de Ataliba, enfim, um time muito marcante, com nomes assim que todos que foram daquela geração têm imorredoras recordações. O que o Corinthians pretendia na época, né? O Corinthians ele vinha da presidência do Vicente Mateus, né? Histórico presidente campeão paulista de 77, também campeão em 79, né? E o país, como todos sabemos, passava por aquele regime militar, né? Então a ideia era mudança já. Se o país não pudesse mudar, pelo menos as coisas deveriam mudar no Corinthians, né? Então veio essas ideias de redemocratização, não ter essa questão de ter um líder, um dirigente, no caso, que tomava as responsabilidades para si. E haviam jogadores assim muito desenvolvidos intelectualmente, né? No caso, principalmente o Dr. Sócrates, né? Doutor, como o nome diz, né? O Vladimir, o Casagrande, né? Cada um tinha uma história diferente, né? O Sócrates, o médico formado em medicina, Casagrande, o roqueiro, o rebelde, Vladimir, um representante da raça negra, enfim, eram líderes assim diferentes, mas com pensamentos iguais. E esse processo acabou dando certo, né? Porque o Corinthians ele queria, claro, ser campeão, mas o mais importante era dizer assim, ganhar ou perder, mas sempre com democracia, né? E era o que o Corinthians queria, né? O Corinthians ele queria formar um grupo harmonioso, né? Onde se a política nacional não tinha essa democracia, se o povo não pudesse ter, os jogadores que tivessem, né? Tanto é que não era obrigatória a concentração, os casados não ficavam hospedados nos hotéis, né? E o time era até chamado de baderneiro, né, pela imprensa, né, porque por mais sucesso que tenha feito, né, muitas pessoas da mídia eram contra, né, mas os resultados em campo faziam com que esse time fosse cada vez mais admirado, não somente pelos corintianos, até mesmo por outros torcedores. E esse time era tão unido, né, que o próprio Zenon comenta nas entrevistas, né, que o Sócrates, o craque Sócrates, dava até carrinho, né, a vontade era tanta de ganhar, né, o que pudemos ver nas grandes decisões do Campeonato Paulista de 82, principalmente o último jogo, né, que vencemos o São Paulo pelo placar de 3-1. 2 gols de Birubiru e 1 de Casagrande após uma sensacional jogada de Ataliba. Claro que uma democracia, né, nem sempre é recebida democraticamente por todos, né? Houve jogadores que não concordavam com esse movimento, né, se sentiam excluídos. No caso, o goleiro Rafael Camarota, que acabou saindo do Corinthians, né, pouco antes do Paulistão de 82. Até mesmo a chegada do Leão em 83 não foi tão bem recebida pelos jogadores, né? Claro que houve uma votação, né? Porque qualquer coisa era decidida assim, pelo voto, né? Voto dos jogadores, o roupeiro, todos. Havia os líderes, mas não eram líderes que comandavam, eram líderes que davam as ideias principais, que eram acatadas por todos. Como no caso não tinha votos para se eleger um presidente da República, pelo menos no Corinthians, votação havia. E o Leão veio, um goleiro considerado um dos melhores da época, né? Mas ele causou até um ambiente meio incômodo aqueles jogadores, né? Até formando um grupinho à parte, né? Mas mesmo com essa questão polêmica e temperamental do Leão, o time foi muito bem em 83, quase foi campeão brasileiro e sagrou-se bicampeão paulista no mesmo ano. Em 84 aconteceu o que nós conhecemos como o movimento das diretas já,
que o Sócrates apareceu lá no Engabaú, né? Teve uma participação muito importante com vários políticos, né? Fernando Henrique, o Lula, né? E o Sócrates até dizia assim, né? Se a emenda for aprovada, eu fico, né? Uma palavra semelhante ao que o Dom Pedro disse. Como infelizmente não foi aprovada, o Sócrates acabou aceitando a proposta de jogar na Fiorentina da Itália, né? A saída do Sócrates, podemos dizer que foi o término da democracia corintiana, um time que também, em 84, quase foi campeão brasileiro. Democracia corintiana, ninguém fala hoje democracia para qualquer clube, mas percebemos que as ideias, né, os pensamentos desta inesquecível democracia faz parte da mentalidade de boa parte dos clubes do Brasil. E essa democracia deu bons frutos, né? Porque logo depois veio a democracia nacional, né? E é isso, a democracia corintiana deu frutos para a política nacional, para o futebol em geral, né? Pena que não foi aproveitada como se devia depois. Mas deixou grandes recordações, grandes ideias, não somente dos títulos, mas a questão de ganhar ou perder, mas sempre com democracia. Vai, Corinthians! Então, Vitor, professor Chico, também lembrando que o nosso convidado falou, eu tinha 10 anos na época e lembro que as inscrições na campanha da dia 15 vote, né? Eu quero votar para presidente direta já. E também tem um histórico seguinte, que nas 5 partidas antes da eleição do dia 15 de novembro de 82, né, o Corinthians sempre colocou na camisa essa propaganda, dia 15 vote. E quem ganhou para governador foi o André Franco Montoro, tinha o Reinaldo de Barros e também a primeira eleição disputada pelo ex-presidente corintiano Lula, né? Foi a primeira eleição que o Lula disputou, em 82, como governador. O PT tinha sido fundado em 1980, então 82 foi a primeira campanha. Que hoje em dia falar em Lula e PT é até meio desagradável, né? Mas esse PT e esse Lula dessa época era maravilhoso, porque era um partido que estava começando, que as pessoas vendiam camiseta, vendiam estrelinha para poder arrumar dinheiro para poder fazer campanha. Então, Vladimir e Sócrates eram partidários, depois o Vladimir se filiou ao PCdoB, exato, mas o Sócrates era eleitor e militante do PT, o Vladimir também era, depois o Birubiru foi eleito pelo PDS, que era a Arena, enfim, teve umas incidências aí. Mas o Sócrates era militante do PT e Eu diria que esse período aí, por exemplo, PT, a década de 80 era era uma década muito bonita, de muita manifestação popular, muito de muita bonita, participação. Matilde Mastrande, Lena Ramos, Enoli Lara. Não, foi tudo de bom, É difícil conhecer o professor Chico, muitos anos de experiência. Eu costumo brincar com a minha filha hoje que ela nasceu na época errada, ela fica brava, ela diz que tem um monte de amigos hoje, etc e tal, mas de fato a década de 80 foi maravilhosa. Para o movimento estudantil, para o movimento sindical, para os intelectuais, É bom. E tinha Língua de Trapo, Premeditando o Break, tinha um monte de banda muito legal. Gostava muito de Premer. Garotos Podres. Tem uma versão da Internacional do Garotos Podres, não sei se você conhece, que é sensacional. Tem a do Papai Noel também, sensacional. Melhor não colocar. Melhor não falar não. Senão vou perder a fama de equilibrado que eu construí com muita dificuldade. Vai derrubar o programa, viu? Mas uma outra questão importante, antes que a gente feche o programa, é observar que a democracia corintiana, ela renovou vários setores, né? Então, que a gente ouviu aí o depoimento agora há pouco, por exemplo, questionar a obrigatoriedade da concentração, porque, de modo geral, os clubes eles são muito conservadores, né? E não é por acaso que tem uma frase genial. No filme que a gente mostrou um trecho aí no Preto e Branco Democracia, fala muito sobre isso, sobre o questionamento da concentração, que é uma aberração, né? Tem uma frase que, se não me engano, é do João Saldanha, que ele dizia o seguinte, que se concentração ganhasse jogo, o time da penitenciária não perderia um. Eu acho que é no Denem Prancha. Enfim, todas as frases de futebol, quando não se sabe, ou é do João Avelange ou do Denem Prancha. Isso. E as frases absurdas são do Jardel, tipo, clássico é clássico e vice-versa. Exatamente. Jogar em Belém, terra de Jesus. Mas eu não sei, mas a frase é muito boa. Se ganhasse jogo, o campeonato terminaria empatado e tal, né? Essa é Denem Prancha, com certeza.
Então, então se veja, o questionamento que a torcida, que a democracia corintiana fazia da concentração, ganhou, né? Era uma revolução isso no futebol. E lamentavelmente os clubes retrocederam nesse aspecto da participação do jogador. O paternalismo, né? Tratar o jogador como débil mental é uma coisa que evoluiu de vez de melhorar, né? Total. É uma coisa sul-americana isso, porque na Europa, enfim, eu detesto o discurso que na Europa é assim, eu acho coisa meio colonizada, mas mesmo indo contra o que eu digo sempre, nesse caso eu gostaria que fosse uma coisa mais colonizada, porque lá é assim. Se concentra quando joga fora da cidade, porque tem que viajar, não tem como. Mas se tá em outra cidade, você fica no hotel com... Mas ninguém fica contando se os caras tomam um uísque a mais ou a menos, tem mulher na recepção. O jogador sabe que é uma profissão que depende do físico. Então o cara não pode jogar mamado, não pode jogar depois de horas e horas de atividade física, enfim. Mas é uma questão profissional. Eu vou dar aula para os meus alunos de manhã, o diretor da faculdade, que por sinal é corintiano, né, doutor Miguel, não fica lá em casa, ó, vê que você tá tomando um goró, não, que você tem que dar aula. Eu sei que eu tenho que dar aula de manhã, eu tenho que ter voz, tenho que ter condições físicas. E o jogador de futebol sabe que ele vive disso. Eu acho uma coisa meio patética. Aliás, um parceiro aí da época, o Casagrande, também tem uma outra frase antológica sobre um tema tabu no futebol, que é a questão da relação sexual, né? Há uma lenda de que o jogador não pode ter relações sexuais antes do jogo e tal. O Casagrande dizia, exatamente, e o casamento também, né? Mas o Casagrande dizia o seguinte, que o sexo antes do jogo ou depois do jogo não atrapalha o futebol, só atrapalha na hora. Né? Então, esse é um outro tabu que a democracia corintiana também quebrou lá naquela época. Até porque 90 minutos é muito desgastante, né? Pois é muita bola na rede, né? Antes de encerrar o programa, Chico, e agradecer sua participação final, eu só queria ouvir a nossa institucional e o convite que a nossa aluna Caroline Fernandes fez para você. Você que queira estudar na FAPESP, tem uns lixos de professor Vitor, mas também tem coisa boa, tem professor Francisco Nunes. Se quiser estar com a gente aqui, jornalismo, rádio, TV, internet, publicidade, no site fapsp.com.br tem mais detalhes, enfim, tem em janeiro agora o processo seletivo. Mas solta pra nós aí o institucional e o convite da Carol Fernandes. Ela chegou assim, meio dificuldade, aí teve aulas com o Vitor Guedes, evoluiu, né? Sim. Né, professor? Melhor você puxar o saco, hein, amado? Com certeza. É nóis. Solta aí, Beto Barbosa. Eu tô na FAPESP porque aqui aprendo mais. Aluno de verdade só aprende quando faz. Colocando a mão na massa, fazendo pra aprender. Até a letra desse som pode ser feita por você. Rádio e TV, jornalismo e publicidade. Pós-graduação MBA, foco lá na grade. Mestres e doutores com grande conhecimento. Escolha FAPESP, FAPESP. Inscrições abertas. fapesp.com.br. O time do povo na Faculdade do Povo. Não soltou a voz hoje. Solta pra nós agora, antes do professor Chico, o nosso Platão da Praça do Brás. Solta pra nós agora o Storintias com o nosso Vinícius Maju Vieira, o meninão do tempo, falando um pouco de 99 hoje, na final do Brasileiro. E também tem um testemunhal muito legal do Geraldão, rápido, agradecendo a gente aí. Então solta pra nós aí, na sequência, Storintias com a nossa Maju. É uma fronha, Vinícius Vieira. E também Geraldão, solta aí. Storintias. Resgatando a memória do time do povo. Amanhã, dia 19 de dezembro, comemora-se 17 anos do segundo jogo da final do Campeonato Brasileiro de 1999. A final entre Corinthians e Atlético Mineiro foi dramática. No primeiro jogo, no Mineirão, no dia 12 de dezembro, tinha dado Galo no placar de 3-2. Mas no próximo jogo, que aconteceu no Morumbi, brilhou a estrela do centroavante Luizão, que marcou os 2 gols da partida. O primeiro saiu aos 28 minutos do primeiro tempo. A narração é de Galvão Bueno pela Rede Globo. No meio aparece Gilmar, Ricardinho fica pedindo. Ele enfia para Marcelinho, passou o Kleber, tocou no Kleber, posição legal. Lá vem Corinthians, cruzamento para Luizão de cabeça. Já o segundo foi marcado aos 14 do segundo tempo. Anuncia agora com o Ricardinho, chegou batendo o pé esquerdo, lá vem Luizão, bateu pro gol!
Além dos gols, Luizão foi expulso naquela partida e não pôde jogar o jogo seguinte, no dia 22 de dezembro, a partida que deu a taça ao Coringão, sendo seu terceiro título brasileiro. Vinícius Vieira para o Timão Universitário. Alô, Timão Universitário, aqui é o Geraldão, um grande abraço para todos vocês, um abraço. Vai, Corinthians! Então, estamos chegando, infelizmente, ao final do mais um programa Timão Universitário e vou passar a palavra agora para o professor Chico. Professor Chico, suas considerações finais, muito grande, a sua presença foi excelente aqui no nosso programa. Bom, eu também quero agradecer o convite. Queria deixar uma mensagem final, que é o seguinte: ao longo do programa a gente exaltou muito aqui a experiência da democracia corintiana, a gente falou o quão importante o Sócrates foi para o Corinthians e foi para a sociedade brasileira. Sim. Mas eu queria advertir o seguinte, nem tudo foi tão tranquilo assim. Mesmo na época da democracia corintiana, havia muita gente contra, havia muitos críticos, havia muita gente se mobilizando contra essa experiência democrática. Eu estou lembrando isso pelo seguinte, porque hoje a sociedade brasileira vive um momento muito difícil com relação à sua experiência democrática. Sim. Porque tem muita gente que é contra a democracia, tem muita gente que é elitista, que é autoritária, etc. Então, o filho corintiano acabou e a Basília sem discussão. Então, eu queria lembrar esse aspecto, por quê? Porque as pessoas precisam lembrar disso, que tem gente que não quer democracia, tem gente que prefere um regime autoritário, uma ditadura, etc., né? E que resulta em violência, em exclusão social, em desigualdade. Portanto, a gente tem que sempre lembrar a memória do Sócrates, que foi um cara que lutou não só pela democracia no futebol, mas pela democracia na sociedade brasileira, por justiça social, por distribuição de renda, por educação pública de qualidade para todos. Então, eu espero que a memória do Sócrates e a volta nossa sempre a lembrar da experiência da democracia corintiana nos alimente a caminhar para frente, a lutar para que a sociedade brasileira seja cada vez melhor. Obrigado, Chicão, pela sua presença. Eu acho que tinha espaço para falar mais de democracia, mais de Sócrates, mais de Corinthians. Espero contar com sua visita com a gente mais vezes aqui em 2016, como um grande corintiano, filósofo e educador que você é. E o ouvinte está se perguntando por que Fábio Minei hoje apresentou e não Ricardo Dias? Será que ele folgou, meteu chinelo? Não, a questão é realmente, como diria João Nogueira, gripe cura com limão, jurubeba é prazia, do jeito que a coisa vai, boteco do Arlindo vira drogaria. O rapaz tá meio rouco, mas tá aqui presente, né? Se quiser fazer um coraçãozinho pro ar, finaliza o programa pra nós hoje com essa voz rouca, a voz rouca das ruas, Ricardo Dias. Pois é, quem achou que eu tivesse de folga, mentira, tá vendo? Eu tava ali acompanhando ali na mesa. Bom, enfim, mas vamos colocar o time, né, do Timão Universitário em campo aí. Vamos falar do time do Timão Universitário. Apresentação de Vitor Guedes, claro, eu, Ricardo Dias. Produção, reportagens, redes sociais, Ana Flávia Santos, Fábio Minei, grande Fábio Minei, Gabriela Fernandes, Lucas Melo, Robson Teixeira, Rubens Rodrigues e Vinícius Vieira, a nossa Maju, né? E na sonoplastia, Marcelo Barbosa e os trabalhos técnicos de Antônio Evaristo. Esse foi o Timão Universitário, o time do povo na Faculdade do Povo. Você já sabe, toda segunda e sexta-feira, das 13 às 14, como diz o Fronha Ricardo Dias, ou dá umas duas, como diz nós que é Corinthians, tem Timão Universitário, o time do povo na Faculdade do Povo, na Rádio Coringão e também no nosso canal do YouTube. Se inscreva, fapsp.com.br/Timão Universitário e vai Corinthians! Obrigado.